Nos últimos anos, o CSS recebeu muitas melhorias interessantes, como por exemplo o Flexbox e CSS Grid, que eu mostrei no último vídeo, e as variáveis de CSS que eu vou mostrar nesse daqui. Para mim, as variáveis de CSS estão entre as coisas mais subutilizadas do CSS. Talvez porque, como a maior parte das pessoas utilizam pré-processadores ou tecnologias de CSS e JS, elas acabam utilizando as variáveis presentes nessas soluções, que já resolvem boa parte dos problemas. Mas a questão é que as variáveis de CSS são super poderosas e extremamente úteis, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Como exemplo, vou criar um projeto no CodePen inspirado no header e na troca de tema do meu próprio site, que utiliza justamente variáveis de CSS para fazer a alteração dos estilos, e isso vai facilitar muito a explicação que eu vou dar. Bom, então criamos aqui uma estrutura básica para esse projeto. É um header, texto e um botão de toggle. Tudo isso aqui foi feito só com o CSS, inclusive essa animação aqui do botão acontece por conta do checkbox, que muda de estado para checked. Então eu pego o primeiro irmão dele, que é o toggle theme track, e aí eu faço a transição dele usando o transform. Isso é possível fazer só com CSS, só que para eu conseguir adicionar uma classe no body eu preciso de JavaScript. Então, também adicionei um código aqui, que basicamente adiciona uma classe no body dark ou light, de acordo com o estado desse botão. Então, eu vou abrir o Spect agora. Então, vocês podem ver que a classe muda de acordo com o estado desse toggle. Se eu tiver com o sol, ele fica com theme light, e se eu ficar com a lua, ele fica com theme dark. Bom, e agora que a gente tem essa variação de classes, quando a gente clica no toggle, a gente consegue basicamente alterar qualquer coisa no CSS baseado nessa classe que a gente está adicionando no body. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, através dessas classes, mudar as cores aí, para que a gente possa ter a diferenciação entre a versão dark e a versão light. Vamos começar primeiro adicionando aqui no body. Precisa do e-comercial, né, para falar que é a classe do body. Então se o body tiver theme dark, a gente vai trocar background color para black e também a gente vai trocar color. Então, só de fazer isso, a gente já consegue ter essa mudança de cor no fundo do tema. Uma outra coisa interessante é adicionar uma propriedade no body para dar um efeito melhor na transição aí. A transição de cor do branco para o preto está muito rápida e muito chapada porque a gente não adiciona nenhuma transição. Então, se a gente adicionar aqui um transition, background color, sei lá, colocar 250 milissegundos, a gente provavelmente vai ter um efeito melhor aí nessa mudança. Como vocês podem ver, fica um pouco mais agradável. E a gente pode ainda adicionar uma propriedade chamada willChange, já deixar pré-avisado para o navegador que a gente pode ter uma mudança no background color. Isso aqui melhora principalmente a performance de animação CSS. E aí a gente pode fazer a mesma coisa no header, só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Então eu falo que quando o header estiver dentro da classe ThemeDark, a gente vai alterar a cor dele para, pode ser Gray Darker, eu acho que vai ficar legal. Vamos ver como ficou. Então vocês percebem aí que é uma mudança na cor de fundo do header também. E aí a gente pode fazer aquele mesmo efeito. Então aqui a gente consegue ter aí essas mudanças de estado de tema dark e tema light. Uma coisa importante relacionada às variáveis de pré-processadores é que elas só são variáveis em tempo de desenvolvimento. Então, enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto a gente está usando SAS, por exemplo, a gente tem acesso a todas essas variáveis. Mas a partir do momento que a gente compila para CSS, todas essas variáveis se transformam em valores estáticos, em valores fixos. Então, a partir desse momento, elas não são mais variáveis. Então, agora eu vou alterar essas variáveis de pré-processadores e transformar elas em variáveis de CSS nativas. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma pseudoclasse chamada root. Ela é equivalente à tag HTML, então não seria muito diferente da gente fazer isso aqui.
A diferença é que essa pseudoclasse tem uma especificidade mais alta que o elemento HTML. Então, o que a gente vai fazer é copiar essas variáveis aqui, para eu não ter que escrever tudo de novo. E aí tem uma mudança de sintaxe. Essa sintaxe era equivalente às variáveis do Sass, e agora, a partir do momento que elas viram variáveis de CSS, elas precisam ter essa sintaxe. E também tem uma diferença de sintaxe para utilizar elas. A gente precisa utilizar essa sintaxe, começando com var, para que elas funcionem. Então, a partir desse momento, a gente já está utilizando variáveis de CSS. Essas daqui não são mais variáveis do Sass. Se a gente vê o CSS compilado, vocês percebem que as nossas variáveis estão disponíveis aqui e são justamente elas que são utilizadas dentro de cada classe ou de cada elemento. Então, reparem que aqui, onde, por exemplo, era substituído por um valor estático, agora a gente tem de fato uma variável. Ainda está funcionando como antes, porque a gente está fazendo essa alteração de cor baseada na classe, mas a gente pode ter uma outra estratégia daqui para frente. As variáveis de CSS funcionam em tempo de execução, ao contrário das variáveis de pré-processadores que dependem da compilação do pré-processador para funcionar e geram valores estáticos. E além disso, elas funcionam em conjunto com a cascata do CSS. O que a gente vai fazer agora é criar algumas variáveis contextuais, ou seja, são variáveis que mudam de acordo com o contexto. Então eu vou adicionar elas aqui embaixo. Eu já tinha criado uma, mas agora eu vou criar mais duas. Uma chamada background. Eu também vou criar uma variável chamada textColor, que vai utilizar a variável grayDarker. Agora é substituir algumas variáveis por essas variáveis contextuais. Primeiramente eu vou trocar essa variável white pela variável background e também vou substituir a variável grayDarker pela variável textColor. E o que a gente pode fazer agora é se aproveitar dessa cascata do CSS, que funcionam em conjunto com essas variáveis nativas, para fazer o seguinte. Antes, a gente estava alterando o background color e o color do body. O que a gente vai fazer agora é alterar as variáveis. Então, a partir do momento que a gente tem a classe ThemeDark no body, a gente não vai mais alterar o background color ou color. A gente vai alterar as próprias variáveis. Então, vamos começar aqui primeiro pela variável background. Então, quando a gente tiver no ThemeDark, essa variável background, que por default utiliza white, vai utilizar a variável black. E eu também vou alterar a variável textColor para utilizar a variável graylighter dentro do ThemeDark. Então reparem que tudo funciona como antes, só que agora a gente tem uma grande diferença. Agora, quando tem o ThemeDark, muda as variáveis e não mais o valor do background color e do color. Com isso, fica muito mais fácil fazer mudanças no código alterando só o valor das variáveis. Por exemplo, se a gente quiser alterar a cor daquele azul do header e fazer com que ele se torne amarelo, a gente consegue fazer isso muito facilmente agora. E a gente pode utilizar essa mesma estratégia no header. Então, nesse momento, a gente está alterando também o valor do background color, mas a gente pode alterar o valor da variável. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada background header. E aí, o que eu vou fazer é alterar o valor dela quando o body tiver o valor ThemeDark. Então, de novo, a gente se aproveita da cascata do CSS para alterar o valor das variáveis. Então, a gente não precisa mais dessa regra de código. Tudo vai continuar funcionando como antes, só que com menos código. E uma das vantagens das variáveis de CSS é o fato delas serem realmente dinâmicas. Então, a gente consegue, por exemplo, alterar o valor delas utilizando JavaScript. E é esse experimento que a gente vai fazer agora. A gente vai adicionar uma classe em volta desse logo, digamos assim, que a gente está utilizando aqui. E, além disso, a gente vai criar mais duas variáveis CSS. Uma chamada moveX, que vai receber a variável space por padrão. E a gente também vai criar uma outra variável chamada moveY, que vai receber a variável spaceSM como padrão. Então, o que a gente vai fazer é adicionar essa nova classe aqui. Vai ter positionFixed, o top dela vai receber moveY e o left vai receber moveX. E eu quero que o valor dessas variáveis mudem de acordo com a posição do mouse na tela. Então a primeira coisa é adicionar um event listener na const body que a gente já tinha criado. E esse event listener vai ser relacionado com o mouse move. E o que a gente vai fazer é alterar o valor dessas variáveis de acordo com o valor recebido pela posição do mouse. Então, vou novamente utilizar aqui o elemento body. E aí aqui eu já tenho acesso a essas variáveis que a gente tinha criado.
Então o moveX vai receber a posição X e o moveY vai receber a posição Y. Vamos ver se funciona. Aqui, ó, observem que agora o logo muda de posição de acordo com a minha posição do mouse na tela. E isso só é possível porque as variáveis de CSS podem ser manipuladas pelo JavaScript. Isso porque elas são dinâmicas de verdade. E uma outra vantagem das variáveis de CSS é que elas são completamente agnósticas com a tecnologia que a gente está utilizando. Então, se a gente tiver um projeto em Sass, vai funcionar. Se o projeto for em Styles, vai funcionar. Se a gente utilizar, por exemplo, o CSS em JS, vai funcionar do mesmo jeito. A gente consegue provar isso alterando aqui o pré-processador desse projeto para Styles, por exemplo. E tudo vai seguir funcionando como antes. Utilizar variáveis em CSS é uma forma de manter o seu código agnóstico. Na Juntos Somos Mais, tivemos o desafio de construir um design system, e uma das questões é que a gente precisava compartilhar algumas variáveis, como cores, espaçamentos e tipografia. Mas temos diferentes projetos que utilizam diferentes tecnologias no CSS, como Sass, Styles e Styled Component. Então as variáveis de CSS era justamente o que a gente precisava para resolver nosso problema, já que como são agnósticas e nativas do CSS, funcionam independentemente da stack utilizada. E uma desvantagem das variáveis de CSS é que a gente não consegue, por exemplo, definir tamanho de resoluções de telas para serem utilizados nas media queries com essas variáveis. A gente tem que utilizar ainda as variáveis de pré-processadores. Se eu adicionar aqui no body e falar que eu quero o max width e utilizar uma variável de CSS para isso, não vai funcionar. E para isso aqui funcionar, a gente precisa adicionar ou um valor fixo ou uma variável de pré-processador. Então eu vou colocar aqui, ó, 768 pixels e aí a gente vai ver o resultado na tela. Então outro ponto é que a gente consegue também alterar o valor dessas variáveis de CSS dentro dos media queries. A gente não consegue utilizar essas variáveis como variáveis de resolução. Então eu consigo, por exemplo, também alterar aqui o text color para utilizar, sei lá, white. As variáveis CSS possuem suporte em todos os navegadores modernos, e caso você precise dar suporte para navegadores antigos, existem alguns polyfills que convertem as variáveis para valores estáticos. Então você consegue usar com tranquilidade nos navegadores modernos, mas ainda assim consegue oferecer suporte mínimo em navegadores antigos. E eu espero que vocês tenham gostado, e na descrição eu vou deixar todos os links e referências do que eu apresentei aqui. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.